Você mandou as dúvidas e eu vou respondê-las. Eu selecionei aqui 4 dúvidas sobre fundos imobiliários que vocês nos mandaram para responder nesse vídeo, então fica até o final que eu vou responder uma dúvida que é bastante polêmica e bastante frequente. Então vamos direto para a primeira dúvida. Ela veio do Agostinho Araújo e na sua visão, qual a importância de nós, investidores iniciantes, investirmos em bons fundos imobiliários e não sair comprando qualquer fundo que pague altos rendimentos? O ponto mais importante, principalmente quando a gente pensa ainda em fundos imobiliários, que são ativos pagadores de renda, é que a gente quer que a renda seja perpétua, consistente, recorrente. Ela pode ter algumas variações, mas a gente quer que ela aconteça todos os meses e que a gente possa contar com esse dinheiro. Se você escolhe qualquer fundo imobiliário apenas pelo valor que ele está pagando, sem olhar direito o que tem ali dentro, senão você pode acabar comprando um fundo imobiliário que está pagando um valor mais alto pontualmente por ter vendido algum imóvel e está distribuindo lucro ou por ter recebido alguma multa de algum inquilino que acabou saindo, rescindindo o contrato. Então o fundo acaba distribuindo esse lucro, esse excedente, e depois volta para um valor inferior e depois ainda pode ter algum tipo de problema de resolver vacância, por exemplo. Então, quando você guia apenas pelo rendimento, você pode ter uma análise mais distorcida e acabar comprando esses fundos que não vão pagar aquele valor para sempre. Depois você vai ter uma surpresa negativa quando eles pararem de pagar esse valor. E quando a gente pensa em bons fundos imobiliários, a gente está pensando em ativos, obviamente bons, mas porque eles vão nos entregar uma renda idealmente crescente ao longo dos tempos e também vão valorizar, vão crescer, vão ficar mais sólidos ao longo do tempo também. Então, a gente quer bons fundos para que eles durem por bons anos, crescendo e pagando uma boa renda. Se você não for atrás de bons fundos, você pode acabar entrando em outros que vão destruir valor em vez de agregar valor. Inclusive, se você precisar de um passo a passo para te ajudar a selecionar bons fundos imobiliários, usa o código FIS56OFF, está aqui embaixo na descrição também, para você ter 56% de desconto no nosso curso de fundos imobiliários, que o professor Baroni ensina o passo a passo para investir em fundos imobiliários e escolher bons fundos imobiliários. Link na descrição. A segunda pergunta, que eu vou ter que dar uma resumida aqui, é do Mário. Quais os riscos dos fundos imobiliários CETIPados? Para quem não sabe, o fundo imobiliário CETIPado, que é algo mais novo, é algo que está talvez há 6 meses no mercado, alguma coisa assim, ele é um fundo que não é negociado na bolsa, na B3, então você não consegue entrar lá, digitar o código do fundo e comprá-lo. Ele é negociado fora da bolsa. Então, um ponto que se diz positivo sobre os fundos CETIPados é que, como não tem essas oscilações da bolsa e a gente está num momento bastante volátil, isso acaba deixando o coração do investidor ali mais em paz e não ver o ativo desvalorizando porque não está listado na bolsa. Só que ao mesmo tempo que isso pode ser algo positivo, também pode ser algo bem negativo, porque você querendo vender as suas cotas, você não vai ter essa possibilidade, ou melhor, você não vai ter a facilidade de conseguir vender isso na bolsa para qualquer outro investidor em qualquer lugar do Brasil, porque ele não é listado. Então, na verdade, isso, na minha visão, traz mais uma limitação do que a qualidade, do que benefícios para o investidor. Mas veja, isso aqui é sobre a característica do fundo, não estou falando do fundo específico. Pode ter excelentes fundos, maravilhosos fundos CETIPados, só que eu não estou falando da tese em si, da qualidade do fundo. Estou falando mais da mecânica de ser CETIPado ou não. Então, não ter a capacidade de negociar as cotas, para mim, é mais um malefício do que um benefício. Pergunta número 3, do Josiano Brito. Como diversificar em fundos imobiliários sem pulverizar demais e perder rentabilidade? E depois uma pergunta complementar, eu já vou para ela. Pulverizar ou diversificar? A grande diferença está mais em como você seleciona os seus ativos. Então, se você está escolhendo de fato, estudando, montando uma estratégia, uma composição de carteira, pegando a dedo cada fundo imobiliário para incluir na sua carteira, você está diversificando, porque você está fazendo escolhas com um propósito, selecionando bons fundos que complementem dentro de uma carteira. Isso é uma diversificação de fato. A pulverização é mais você jogar por trás de números. Então, vou comprar aqui uns 20, 30 fundos imobiliários, porque na média eu vou ter um bom resultado. Então, eu estou jogando, eu estou escondendo por trás do número, porque se algum der problema, é um de 30 ou um de 40. Isso é mais pulverizar. Dito isso, tem um estudo que diz que a partir dos 16 ativos na sua carteira, se você comprar mais, investir mais, você não vai ter tanto benefício de diversificação. Então, se você quiser assim, um ponto de partida, não um número absoluto, mas um ponto de partida, você pode mirar ali nos 16 ativos, aí você ajusta um pouquinho para mais ou para menos, dependendo da sua estratégia. Mas a grande diferença é que diversificação
é uma seleção bem pensada, bem estudada, bem analisada, e uma pulverização é mais você comprar pelo número, pela quantidade. Teve uma segunda parte aqui da pergunta que é: o ideal é reinvestir os dividendos nos próprios pagadores ou pode rodar o valor na carteira como um todo? O ideal é que você reinvista na melhor oportunidade do momento. Às vezes vai ser o mesmo, às vezes vai ser outro fundo, mas sempre foque na melhor oportunidade do momento e não perca de vista a diversificação e o balanceamento da sua carteira. E a quarta pergunta, que é um tema sempre polêmico, que veio do Pablo. IPCA mais 6 não rende mais que uma carteira de fundos imobiliários? E para ajudar a responder essa pergunta, eu acho que mais fácil do que eu falar é mostrar. Então, aparecendo na tela tem um gráfico do retorno histórico total da carteira Sunofis, em vermelho. Em amarelo a gente tem o IPCA mais 6%. E depois tem o CDI em cinza, IFIX em preto e em azul temos o IPCA. Foco aqui a gente vai ter na linha vermelha, amarela e na preta. Veja que a preta, que é o IFIX, ela realmente acaba na metade do tempo, ou até um pouco mais, perder para o IPCA mais 6. Porque o IPCA mais 6 ele é uma meta mais ousada, ele é uma meta grande, não é qualquer investimento, qualquer coisa que bate essa meta. Então, se você pegar a média dos fundos imobiliários, a gente está falando do IFIX, que tem mais de 100 ativos nele, realmente, pelo gráfico, você vê que ele não consegue bater o IPCA mais 6%, pelo menos na maior parte do tempo. Agora, você como investidor que estuda, que está sempre melhorando, que seleciona bem os seus ativos, você monta a sua própria carteira. E aí a gente vai para a linha vermelha, que é a carteira recomendada da Suno. Veja que durante quase todo o tempo ela supera o IPCA mais 6. Bem aqui no finalzinho, que veio ali em janeiro de 2023, né? Então o ano de 2023, por motivos macroeconômicos, a gente teve uma queda natural, como o IFIX teve também, e o IPCA mais 6, ainda mais com a inflação subindo, ele acabou ultrapassando a linha vermelha. Porém, a gente consegue ver que nesse último mês, mais ou menos aqui de maio, ali um pouquinho antes, abril, a gente teve uma guinada da carteira, porque o IFIX também começou a dar sinais positivos. Então, suspeito, aqui já não posso garantir nada, suspeito que nos próximos meses, tanto a linha do IFIX quanto a linha da carteira Sunofis deve dar uma subida maior e se aproximar, no caso da carteira, se aproximar e provavelmente passar eventualmente o IPCA mais 6%. Por que eu mostrei tudo isso? Para resumir que o IPCA mais 6 de fato é uma meta ousada, é uma grande meta, é um bom resultado, mas é totalmente possível você superar essa meta selecionando bem a sua carteira. Se você quiser conhecer a carteira recomendada da Sunofis, eu vou deixar um link aqui embaixo para você se tornar um assinante também. E se você quiser aprender também como fazer a sua própria seleção, como tudo funciona, não se esqueça que aqui embaixo na descrição tem um cupom também FIS56OFF para você ter 56% de desconto no curso de fundos imobiliários do professor Baroni. E se você curtiu o vídeo, curtiu as respostas, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários qualquer dúvida que você tenha tido e a gente se vê num próximo vídeo.